Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos fazer um review do livro A Origem: Quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Já posso te dizer que esse livro muito me surpreendeu. Fala sobre a origem do universo, a origem do planeta Terra, a origem dos seres humanos e o nível de profundidade. E a proposta do livro ela é muito interessante. Você aprende muito e você tem uma visão geral sobre as visões sobre a origem. E aqui eu quero te situar um pouquinho sobre essa discussão. Para quem não sabe, existe uma visão que é muito comum no meio cristão, que é chamado criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo basicamente defende que o mundo foi criado por Deus. Todas as visões cristãs, elas têm que ser criacionistas, porque senão não seriam cristãs. Criacionistas em que sentido? Em que Deus, ele criou tudo o que há. Agora, a forma como ele criou é o que há de ser discutido. E existe uma forma de comum no meio cristão, que é o criacionismo da Terra Jovem, que acredita que tudo foi feito por Deus em 7 dias, sendo que desde Adão até os dias atuais temos mais ou menos aí 7 a 10 mil anos, e que a evolução não aconteceu, e que tudo foi criado muito rápido, e que esse tempo geológico da paleontologia não faz sentido nenhum. E essa é uma visão muito tradicional e muito comum. Não estou dizendo que é errada ou certa, não estou mostrando a minha visão, mas essa é uma visão mais comum e popular no meio cristão. Mas para quem não sabe, nós temos, além dessa visão, outras três visões, que é o design inteligente, o criacionismo da Terra Antiga e o criacionismo evolucionista. O criacionismo da Terra Antiga basicamente acredita que o mundo ele realmente foi criado em bilhões de anos, como a própria ciência diz. Mas ele não acredita na parte do processo evolutivo dos animais, mas acredita nos fatos paleontológicos, nos dinossauros, da forma como a paleontologia acredita. E embora existam variações em cada uma dessas visões, eu estou dando aqui o grande núcleo geral. O design inteligente, ele é basicamente a visão de que existe um criador inteligente e que tudo foi criado, seguiu um design que vai desde o início do planeta Terra até o ser humano. E o ser humano ele surge a partir da célula mais simples, mas por que que o ser humano é parecido, por exemplo, com os primatas? Porque existe um grau de complexidade progressivo na criação em que Deus ele foi criando, reaproveitando o design. Isso foi sendo utilizado e demonstra que existe um desenhista inteligente por detrás da criação, porque é como se isso tudo fosse pintado de forma a mostrar que existe um criador. E essa evolução progressiva e essa característica que se repete em alguns animais é a mostra de um design que criou tudo isso de forma inteligente. E aí eles vão apelar para a questão da complexidade da célula e das funções bioquímicas, entre outros. E o criacionismo evolucionista é basicamente a ideia de que Deus ele criou e deu origem ao universo, mas basicamente ele causou, mas ele tudo surgiu através dos meios naturais, como a ciência diz. Tanto os seres humanos através da evolução, tanto o universo através dos fenômenos cosmológicos. E o que importa para essa visão é que Deus ele causou tudo, então ele já tinha um plano em que os parâmetros do universo levaria ao ser humano, mas não é que a evolução não ocorresse. A evolução ocorre e continua ocorrendo, e a paleontologia e a cosmologia também está certa. Então, assim, existe convergências maiores e menores entre ciência e as visões criacionistas, sendo o criacionismo evolucionista mais próxima do que a gente chama e da ciência atual, o criacionismo da Terra Jovem, que é a visão tradicional, a mais distante da visão científica. E é a visão intermediária ali, que seria o criacionismo
da Terra Antiga. Então, basicamente, essa é uma visão geral. E o que esse livro faz, gente, é abordar isso de uma forma assim fenomenal. Se você quiser ter uma visão geral, se não quiser se tornar um especialista, mas quer conhecer mais sobre isso, sobre essa discussão, de maneira aprofundada, mas não tão aprofundada, esse livro ele vai te dar essa visão geral sobre a origem e sobre essas 4 visões, sendo que cada um desses tópicos é apresentado por os principais autores de cada uma dessas visões atualmente, que são cristãos. Deborah Heisman, Stephen Meyer, Paul Goss, Ken Han, e cada um desses vai mostrar aquilo que eles acreditam e vai dar resposta a cada uma das visões e por que eles não acreditam nas outras visões. E aqui eu vou mostrar a vocês no sumário, mas só para vocês saberem, tem 304 páginas, muito bem avaliado, livro muito legal, muito interessante e até recente. A gente tem um livro desse nível, muito específico e traduzido para o português. Então é uma oportunidade única que temos de ler. Então, basicamente, nós temos aqui a primeira visão, criacionismo da Terra Jovem, e é interessante porque tem a visão da Terra Jovem, mas ele vai dizer e vai mostrar a resposta dos outros autores a essa visão, porque eles não acreditam no criacionismo da Terra Jovem. Então, mostrar a proposição dessa visão e os contrapontos e a réplica final desse autor a cada uma dessas respostas. E é interessante porque o livro todo está organizado assim. Basicamente é a questão da dialética, né? Visão, contraponto e réplica, como se fosse uma discussão. Aqui temos o criacionismo da Terra Antiga. No segundo capítulo, as suas devidas respostas e réplicas, criacionismo evolucionário, a sua visão, os contrapontos dos outros autores e as réplicas, e o design inteligente. Então, o livro está organizado dessa forma e é muito interessante. Recomendo que vocês leiam. E basicamente, só para mostrar, além do que eu já discuti aqui para vocês de conhecimento, o livro vai trazer a informação de que todas essas visões são criacionistas e acreditam na causalidade divina, só que cada uma tem combinações de crenças diferentes e convergem com a ciência de forma diferente. Então, as principais divergências são: o surgimento da Terra ocorreu no tempo geológico ou não, de forma natural ou não. Alguns autores, como o criacionismo evolucionista e o da Terra Antiga, defende que ocorreu por bilhões de anos. Já para espécies, alguns acreditam que as espécies foram criadas instantaneamente. Para outros, instantaneamente que eu falo em curto espaço de tempo dentro do dia que Deus criou. Mas para outros, acreditam na evolução das espécies. Alguns acreditam na microevolução, outros acreditam na macroevolução. Então, essas visões diferentes e combinações de visões é o que vai gerar cada uma dessas visões. E dentro dessas 4 visões, dentro de cada uma delas ainda tem variações no qual autores acreditam em coisas específicas. Então, por exemplo, tem gente que acredita que o dilúvio foi universal. E assim vai ocorrendo. Ainda tem sobre a criação do homem. O homem, existia vários seres humanos e Deus escolheu Adão, ou Deus formou realmente o primeiro homem e a primeira mulher, e a partir disso foi gerado todos os outros homens. Para alguns evolucionistas e criacionistas evolucionistas, Deus selecionou um homem e uma mulher dentro do Homo sapiens, e a partir daquilo ali gerou a linhagem de Adão e deu o nome de Adão. E ainda discutem que, por exemplo, que o livro de Gênesis ele é um livro mais figurado. Ali tenta mostrar que Deus é o criador. Já para outros, a interpretação de Gênesis ela deve ser mais simbólica e outros mais literal. Enfim, essas variações vão acontecer em todas essas visões e o livro vai discutir e mostrar cada uma dessas visões de forma muito clara, mostrando seus contrapontos. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando. É a maneira de retribuir pelo conteúdo gratuito que eu tenho trazido aqui. Dá um gostei se você gostou. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.